Sabe, os vídeos curtos, eles deixaram de ser só uma modinha, né? Hoje são uma força cultural e também econômica, que acabou mudando completamente o jeito como a gente consome informação, se diverte e, olha só, até o jeito como a gente pensa. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, vamos começar olhando para alguns números. Para entender de verdade o impacto, primeiro a gente precisa ter noção da escala. E olha, os números que mostram o domínio dos vídeos curtos são de cair o queixo. Vamos começar com esse aqui. As projeções mostram que até 2025 o conteúdo em vídeo vai ser responsável por 82% de todo o tráfego da internet no mundo. Pensa em tudo que rola online, desde e-mails até compras. E imagina que mais de 4/5 disso tudo vai ser vídeo. É muita coisa. E claro, onde está a atenção das pessoas, é para lá que o dinheiro vai. A previsão é que o investimento em anúncios nesses vídeos mais curtinhos passe dos 100 bilhões de dólares em 2025. Ou seja, não é só uma tendência, é uma economia inteira que foi construída em cima de clipes de poucos segundos. Agora, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Em média, as pessoas passam 1 hora e 16 minutos todos os santos dias assistindo a vídeos curtos. Para pensar no que isso significa. Dá quase 9 horas por semana. 9 horas dedicadas só para ficar rolando o feed. Então, a pergunta é, por que esse formato prende tanto a nossa atenção? A resposta, na verdade, está no jeito como o nosso cérebro funciona. Na hora de aprender alguma coisa nova, a preferência é bem clara. Imagina que alguém precisa entender um produto ou serviço novo. 72% das pessoas escolheriam ver um vídeo em vez de ler um texto. É uma diferença gritante que já mostra o poder do formato visual. E isso acontece por causa de um fenômeno que os cientistas chamam de efeito de superioridade da imagem. A retenção da mensagem é muito, mas muito maior com o vídeo. Quem assiste um vídeo consegue guardar em média 95% da mensagem. Com o texto, essa taxa é bem mais baixa. E a razão para a gente guardar melhor a informação é, no fundo, biológica. Essa citação de um estudo sobre educação resume tudo. O cérebro processa informação visual 60 mil vezes mais rápido do que o texto. Nosso cérebro é uma máquina visual, programado para entender imagens e movimento com uma eficiência impressionante. Bom, esse poder de capturar a atenção é inegável, certo? Mas será que isso tem um preço? É exatamente aqui que a nossa análise muda um pouco de rumo. Para a gente ir além do achismo, vamos nos basear numa grande meta-análise científica. Pesquisadores juntaram dados de mais de 70 estudos com quase 100 mil participantes para montar um dos retratos mais claros que a gente tem sobre esse assunto hoje. O resultado é bem claro, mas para entender, vamos dar uma olhada nesse gráfico. Ele resume dezenas de estudos sobre o uso de vídeos de curta duração, os VCFs. Cada pontinho desses é um estudo. Se o ponto está à esquerda da linha central, indica uma associação negativa. E como a gente pode ver, a maioria dos pontos está do lado esquerdo, o que revela uma correlação negativa moderada entre usar esses vídeos e a cognição. E as ligações mais fortes, como mostram as caixas lá em cima, são com a atenção e, o que é crucial, com controle inibitório. Mas afinal, o que é esse tal de controle inibitório? Pensa assim, é aquela habilidade mental que impede a gente de pegar o celular a cada notificação que apita. É o que nos permite resistir às distrações e continuar focado numa tarefa. E as evidências sugerem que essa nossa capacidade pode estar ficando mais fraca. E o impacto não para na cognição. A ciência também aponta para uma ligação bem consistente com a saúde mental. Nesse outro gráfico, de novo, a gente vê a maioria dos estudos à esquerda da linha, o que indica uma conexão com indicadores negativos. E como dá para ver aqui, as correlações mais fortes e consistentes são com o aumento de sintomas de estresse e de ansiedade. Mas olha, seria um erro parar por aqui e simplesmente dizer que vídeo curto faz mal e ponto final. A realidade é bem mais complexa, e a própria pesquisa traz umas surpresas bem interessantes. Pois é, no meio de tantas associações negativas, os pesquisadores foram investigar uma área que muita gente já assume que é um dos maiores problemas das redes sociais: a imagem corporal. E aqui vem a surpresa. Ao contrário do que a gente poderia esperar, a meta-análise não encontrou uma ligação consistente nessa área. Se a gente olhar o gráfico, os pontos estão espalhados para os dois lados da linha, sem uma direção clara nem para a autoestima, nem para a imagem corporal.
A hipótese dos pesquisadores é que isso talvez aconteça por causa da variedade imensa de conteúdo nessas plataformas, onde movimentos de positividade corporal convivem lado a lado com padrões de beleza irreais. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Será que o problema é só a quantidade de tempo que passamos assistindo? Ou será que a forma como a gente interage com esse conteúdo faz alguma diferença? E a resposta para essa pergunta é, talvez, a conclusão mais importante do estudo inteiro. O jeito como se mede o uso importa, e muito. Essa tabela mostra que quando os pesquisadores analisam o uso problemático ou viciante, sabe aquela sensação de não conseguir parar, a ligação com os resultados negativos é moderada e clara. Agora, quando se olha só a duração, o tempo total no relógio, a ligação é bem fraca. Isso sugere que a nossa relação com o conteúdo é mais importante do que o tempo que a gente passa ali. Tá, então o que tudo isso quer dizer na prática? Como a gente pode usar essa ciência para ter uma relação mais saudável com os nossos feeds? Vamos resumir os pontos-chave. Primeiro, e esse é super importante lembrar, a gente está falando de correlações, não de uma prova de causa e efeito. Segundo, o como a gente usa parece ser mais determinante do que por quanto tempo. Terceiro, essas associações apareceram de forma consistente tanto em jovens quanto em adultos. E por último, o tipo de conteúdo que se assiste é uma peça fundamental desse quebra-cabeça que ainda precisa ser muito mais pesquisada. Essa citação dos próprios pesquisadores resume perfeitamente a ideia central. A qualidade e a intenção por trás do nosso consumo de mídia são tão importantes, se não mais, do que simplesmente contar os minutos que passamos online. Esse fluxo infinito de conteúdo nos oferece conexão, aprendizado, entretenimento, tudo em pacotinhos perfeitamente dimensionados. Mas ao otimizar tudo para velocidade, para novidade constante, o que será que a gente pode estar perdendo na nossa capacidade de ter foco, de ter profundidade, de refletir? É algo para se pensar na próxima vez que o feed for aberto.